Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos, agora nós vamos estar analisando as strings, também conhecidas como cadeias de caracteres. E aí, por um caractere, entenda qualquer coisa. Entenda um número, uma letra, um espaço, tudo isso vai ser considerado como sendo um caractere. Nós já nos deparamos com strings aqui, quando no vídeo anterior nós escrevemos nomes como aula ou qualquer outra coisa entre aspas duplas. E aquelas aspas duplas, elas são, digamos, o que vai caracterizar um string dentro de Python. Então, sempre que vocês verem alguma coisa dentro de aspas, aquilo vai ser um string, ok? Então, eh, vejam, são caracteres. Então, se você tiver um número inteiro 1 ou 2.5, se for um número real, dentro do string, aquele número não vai se comportar como um número inteiro real. Ele vai se comportar como um caractere, certo? E nós vamos estar vendo aqui como lidar com essa situação. É, em Python é indiferente se vocês definem strings utilizando aspas simples, ou aspas duplas, ou aspas triplas. Aspas simples e aspas duplas, desculpa, elas são equivalentes. As triplas e as outras, as duplas, eh, elas vão ter um outro significado e elas vão, digamos, quebrar a linha, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos nos limitar ao significado das aspas simples e aspas duplas, ok? Eh, então, no string, tudo que você escrever dentro das aspas, espaços, números, vai aparecer, tal como está lá. Inclusive, isso aqui vai parecer, digamos, como se fosse um texto. Então, imaginem que vocês estão digitando um texto, uma instrução, meu nome é Luciano Costa, e aí vocês estariam colocando espaços, dois pontos, dentro do espaço entre as strings. E aí, por exemplo, quando vocês estão trabalhando com um programa, e um programa qualquer, e ele emite um erro, aquela mensagem de erro, mostrando e dando instruções, foi programada como sendo uma string, ok? E duas coisas que você também consegue colocar dentro do string seria uma tabulação e também uma quebra de linha. Então, se no string vocês colocam o comando "-t" ou o comando "-n", vocês vão ter o espaçamento, semelhantemente a você apertar no teclado a tecla Tab, ou se colocar o "-n", você vai quebrar uma linha, certo? Então, vamos aqui dar uma analisada em alguns exemplos. Esse exemplo aqui bem simples, onde eu escrevo Universidade Federal de Pernambuco, coloco letras maiúsculas, letras minúsculas, coloco espaçamento, e quando eu tento acessar a informação dentro daquela variável, eu tenho a mesma coisa. Então, só uma coisa que eu queria destacar aqui é que, vejam, aqui eu escrevi minha string utilizando aspas duplas. E quando eu tentei acessar o conteúdo da variável, me apareceu com aspas simples. Por que isso? Porque em Python, por definição, as strings são definidas utilizando aspas simples. No entanto, isso é apenas em Python. Nas demais linguagens, Julia, C, C++, strings são sempre definidos utilizando aspas duplas. Então, para não causar estranhamento entre os usuários, é comum, Python ele faz isso, ele te deixa utilizar aspa dupla e ele faz essa conversão implícita, certo? E aqui nesse último exemplo, vejam que eu vou ter um espaçamento e eu vou ter inclusive mesmo cedilha e tio e uma quebra de linha. Vamos ver como é que isso ficaria no código, certo? Então, nós tínhamos lá nome 1, então nós tínhamos Universidade Federal de Pernambuco, nome 1. Vejam, foi o que eu falei. Você escreve com aspa dupla e o Python retorna com aspa simples. Uma outra forma de a gente verificar o conteúdo da variável é utilizando a função print. Nós já utilizamos essa função no vídeo anterior para imprimir meio que Hello World. E basicamente ela vai, como o nome dela já fala, mostrar, escrever na tela.
A gente vai discutir já já mais em detalhe essa função. Então, nome 1, e ele mostra o conteúdo. Vejam, quando ele vai imprimir o conteúdo, ele omite essa aspa, porque para a função print não interessa se o conteúdo é uma string ou uma variável. Ele vai simplesmente imprimir o que está dentro do texto. E isso é importante porque lá no nome 3, quando nós tínhamos engenharia de produção, e eu coloquei lá no engenharia de produção uma tab aqui e coloquei uma quebra de linha aqui. Se eu tentar acessar o conteúdo dessa variável, ele vai me mostrar, inclusive, a tab e a linha. Ele não deu espaço e ele não quebrou a linha. Então, para que eu aplique esses operadores, eu preciso utilizar a função print. Até porque isso aí só vai no ser útil, por exemplo, onde que você gostaria de utilizar essa tab e essa linha? Seria, digamos, imprimindo uma mensagem para o usuário na tela. Então, faz sentido que esses operadores só sejam aplicados quando você estiver usando uma função como print. E daí, vejam que ele deu um tab e em seguida ele deu um espaço. Certo? Vamos lá. Então, dando continuidade aqui ao estudo das strings. Esse aspecto aqui é um aspecto bem importante e ele diz respeito à questão da formatação das strings. Esse ponto aqui é muito importante e a gente vai usar bastante quando nós estivermos resolvendo um problema e daí no final a gente quer imprimir resultado, algum resultado. E isso vai nos ajudar bastante a imprimir esses resultados, certo? Só para a gente... Vamos primeiro analisar um exemplo, em seguida a gente vai olhar para o código, fazer isso na mão mesmo, ok? Aí, só para, antes de começar, até agora nós trabalhamos dois tipos primitivos principais. Trabalhamos outros, mas nós temos os inteiros, nós temos os floats e nós temos os strings, ok? É importante que vocês memorizem pelo menos esse %d, %f, %s, porque ele vai ser utilizado para informar a string que tipo de variável vai ser colocada dentro da string. Eu me adiantei um pouco, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Vejam esse exemplo aqui. Digamos que nós temos uma variável idade igual a 20, ok? Então, idade igual a 20, e aí eu vou definir um string simplesmente como sendo aspas e no meio %d. Vejam, %d está associado ao número inteiro. Então, em seguida, o que eu faço? Eu escrevo a string, coloco um espaço, coloco o sinal de %, e em seguida eu coloco uma variável que eu vou querer colocar dentro da minha string. Então, basicamente, o que a gente está querendo ver aqui é como é que eu posso inserir números, tipos primitivos, como string, float, inteiros, dentro de uma string, sem precisar escrever aquele valor dentro da string. Porque até agora a gente estava fazendo assim, digamos, se eu quiser mensagem, digamos aqui, e aí eu quero escrever algo do tipo, minha idade, eu tenho 20 anos. Eu tenho 20 anos. Ok, e aí eu mostro mensagem, ou então eu imprimo mensagem, e vai ter isso aqui. Mas imagine que, se isso aqui for um programa que fica imprimindo a idade para várias pessoas. Então, se eu tiver 2, 3, 4 pessoas, eu teria que ficar escrevendo, né? Mensagem 1, pessoa 1 no caso, eu tenho 20 anos. Aí, pessoa 2, eu tenho 25 anos. E assim por diante. Então, vejam que eu vou ficar duplicando informação, vou ficar duplicando essas sentenças sem necessidade. Então, uma forma mais elegante de a gente escrever isso aqui seria fazendo assim.
Vamos ter uma variável idade igual a 20 anos, por exemplo. E aí minha mensagem vai ser, eu tenho porcento de anos, e aqui eu coloco porcento idade. E aí, print mensagem, ele vai escrever exatamente o que eu escrevi em cima. Eu posso agora apenas mudar 25, coloco para imprimir, e assim, ó, vejam que eu não preciso mais nem alterar aqui. Simplesmente colocar para imprimir. Opa, mensagem. Ah, não. Eu preciso voltar para lá porque eu estou aqui atribuindo, porque o que está imprimindo é mensagem. Então, eu precisaria carregar aqui e aí imprimir mensagem para fazer a alteração. Mas só para mostrar a vocês, porque acabou que eu estou atribuindo essa sentença a uma variável. Mas imagine que eu tivesse, no lugar de print mensagem, eu tivesse print diretamente já string, tal como está aqui. Tal como está aqui. E aí agora eu mudo idade para 30 anos. Eu imprimo e ele já vai alterar. Acabou que eu confundi vocês um pouco, porque eu estava escrevendo a mensagem, carregando em uma variável. Isso aqui é o tema dos próximos slides, que é a questão de atribuição. Aquela variável, como eu tinha essa variável, ela estava pendurada ao valor de slide, de idade, sendo que mensagem estava contendo essa informação. Então, mensagem estava contendo ainda o D igual a 20, certo? Espero que eu não tenha confundido vocês, mas foi até bom ter feito isso aqui para lembrar vocês que toda vez que vocês associarem uma mensagem ou uma variável a uma dada variável e aquela variável depende de uma outra, quando você alterar aquela outra, você tem que também atualizar e fazer a mudança na variável corrente, ok? Vamos voltar lá para os nossos slides. E aqui, ó, nós vamos ter outros exemplos de duração. O curso de MC, de EP, era ter escrito aqui, tem uma duração duração 4. Eita, é que eu adaptei de outro exemplo, mas aqui era para ser 4 e aqui era para mostrar um 4. Eu adaptei de outro slide de um curso que tem 4 e aí é chamado de matemática computacional. Mas, ok, então outra coisa também aqui, aluno Luciano, média 9.8. Então aqui 9.8 é um float, e aqui ó, eu estou escrevendo uma mensagem mais complexa. Então, ó, aluno, então S, então aqui ó, o que é que eu estou fazendo? Esse exemplo aqui vai mostrar, até então nós apenas utilizamos, assim, somente um elemento, né? Então, tinha aqui int, somente um valor. Aqui agora eu estou mostrando como é que a gente pode inserir dentro de uma mensagem, dois valores. Então, aqui no caso, olha o que eu fiz. Aqui é mais um exemplo de que eu não alterei, mas abstraio. Tem um Bruno como sendo Luciano. Uma coisa foi, eu vou ter aqui, ó, string S foi aprovado com média %F, ok? Então vejam que eu estou inserindo na minha string dois valores, aluno e média. Então, aluno está com o nome Luciano e média está com o nome 9.8, certo? E aqui em seguida eu imprimo, eu mostro o valor e aí está mostrando, ele está inserindo aluno dentro da minha string e a média dentro da minha string. Vejam que ele está mostrando aqui vários valores, 9.88888, mas, digamos, no caso de uma nota, né, não faz muito sentido a gente mostrar 4, 5 casas decimais depois da vírgula. Então, a gente pode controlar o número de zeros mostrados após a vírgula. Aqui é mostrando como é que a gente faz esse controle, mas para não ficar atrapalhando aqui com Bruno e Luciano, vamos lá para o nosso prompt, para que a gente possa ver isso na prática. Então, eu vou ter aqui aluno, Luciano, desculpa, mais uma vez, né? Luciano está definido porque é um string e eu não defini como string. Mas é bom porque serviu para vocês meio que verem que
é importante que no string nós coloquemos aspas. Então, aluno Luciano está aqui. E a nota do Luciano foi 9,8. E a mensagem está sendo S foi aprovado com nota. E aí agora é um float. Então é um float, tem uma vírgula, tem que botar um Fzinho. E aqui eu fecho aqui. Então tá vendo? Semelhantemente ao que aconteceu lá em cima, eu apenas mostrei tal como está, tal como eu digitei. Para imprimir a mensagem, eu tenho que utilizar a função print. Então, print. Tá. Por que foi que isso aconteceu? Que logo depois, lembra que eu falei lá na frente que eu iria imprimir tudo que eu estava digitando dentro da minha string? Então, ele vai de fato imprimir tudo, inclusive o porcento. Quando eu coloco esse porcento %S, porcento %F, ele só vai fazer alterações se ao final eu coloco quais são os valores que vão ser inseridos, porque ele não sabe quem é o S, não sabe quem é o F, então ele vai imprimir o porcento %F. Então, para que eu possa ter essas alterações, eu preciso aqui colocar o porcento e aqui aluno e aqui nota. Então, nesse caso aqui houve alteração. Então, foi até bom que eu tenha cometido esses erros para fazer com que vocês prestem atenção e assim de não esquecer de colocar os valores que você quer inserir dentro da string. E é importante que esses valores eles fiquem na ordem que eles aparecem. Então, se eu quero imprimir primeiro aluno e em seguida nota, eu tenho que botar tal como está nessa ordem. Aí imagine aqui agora que eu tivesse o aluno Bruno, digamos assim. O aluno Bruno com nota 7. Então, alterei somente aluno e nota, vou imprimir a mensagem, aparece aluno Bruno foi aprovado com nota 7. Então, alterei apenas duas variáveis, a mensagem é a mesma, não preciso mais digitar a mensagem, e eu já faço a alteração. Mas, como nós vimos aqui, se eu não disser nada, ele vai imprimir o número real com muitos zeros, com muitos zeros após a vírgula. Isso não é elegante e não é muito real na prática, né? Então, como é que a gente controla esse número de zeros? Simples. Sempre que você quiser controlar o número de zero após a vírgula, você vai bem juntinho aqui do F, você vai dizer, ó, depois da vírgula, depois da vírgula, eu quero duas casas decimais, ou três casas, vou botar três casas, para vocês verem o que acontece. Com três casas eu vou ter três zeros. Com somente uma casa, um zero. Com duas casas, dois zeros. Então, eu vou aqui alterar os alunos para Luciano. E aí só uma coisa, né? O 7 está como sendo um valor inteiro, mas como eu falei que esse era um float, o Python entendeu isso e já fez a conversão. Ok? Aí volta para Luciano lá, 9.8. Nome, aluno, Luciano. E ele já mostrou com a formatação correta. Tá claro isso? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever e eu posso esclarecer. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar a vocês aqui, para vocês colocarem termos dentro em string sem precisar reescrever, basta que vocês definam os tipos das variáveis e, em seguida, vocês coloquem as variáveis na ordem que elas aparecem. Se a gente quer colocar aqui uma terceira coisa, como aluno Luciano foi aprovado com... e agora, digamos... isso é igual a um conceito A. Então, conceito A. Aí, A eu vou escrever como sendo um string, tá? Então, S, no caso aluno, foi aprovado com nota, o que resulta um conceito.
E aí agora é um string, né? Então, S. Se eu não colocar o nome, acontece o quê? Ele vai dar um erro, porque ele tá, ó, não existem argumentos suficientes para formatar o string. Então, ele vai esperar que você coloque o conceito. Não, mas por que antes não mostrou? Ah, porque antes ele, quando a gente não colocou aqui nem sequer o string, como sendo aqui, colocou nem sequer o string, ele não entende que é um caso de formatação ou de inserção de string. Ele vai simplesmente ver isso como sendo um string e vai imprimir tudo que está dentro das aspas. Ok? Acho que ficou claro, né? Aí, dando continuidade, uma outra coisa muito importante é a questão de concatenar strings. Até agora a gente tem escrito as strings, abrindo as aspas e escrevendo strings bem longas. Sendo que às vezes, digamos que vocês vão estar escrevendo textos, pode ser que a string fique muito longa mesmo. E isso pode não ser muito conveniente, né? Então, a gente utiliza a noção de concatenação. Então, em Python, para que você possa concatenar string, basta que você utilize o operador de mais. E aí, não somente você vai estar, digamos, é como se você estivesse adicionando dois termos, mas, entendem? Ele não vai adicionar, por assim dizer, ele vai apenas colocar junto. Então, se eu tiver aqui, mais um erro aqui, eu fiz rápido o slide, nome igual a Luciano, sobrenome igual a Costa, nome completo igual a Luciano mais espaço, e aí o espaço também é um string, e aqui ele vai mostrar Luciano Costa. Esqueçam esse 20 aqui. Vamos lá para o Python. Então, eu vou concatenar, né? Então, nome, Luciano, sobrenome, Costa. E aqui agora eu quero ter a variável nome completo. E aí, nome completo vai ser o quê? Nome mais sobrenome. Se eu somente colocar tal como está aqui, nome e sobrenome, e eu pedir para ver o que está dentro do nome e sobrenome, ele vai mostrar assim. Mas como é que eu boto um espaçamento? Na hora de concatenar, basta que eu coloque aqui um espaço. Certo? Um espaço. E ele vai fazer essa concatenação. Ok? Pronto, é isso. Concatenação é isso, você vai colocar uma string. Você também poderia ter feito isso de forma como tá antes lá, né? Então, como a gente viu antes. Então, S, espaço, S, e aí, porcento, aí nome, sobrenome, e nós teríamos a mesma saída, ok? Tá, uma coisa que é importante se dar conta é que você pode concatenar também números. Você pode concatenar um número dentro, um número com string. O problema é que, se você escreve o número só como está aqui, e você pede o tipo disso aqui, ele vai dizer que é um string. E você não pode concatenar números, você não pode concatenar strings com números int ou float, por exemplo. Para que você concatene um número, você tem que converter o número em um string. E como é que você converte? Ou você utiliza o operador, ou você escreve um operador str, e aí se você for verificar, isso aqui é um string, então automaticamente ele já vai, ou seja, str é outra forma de você criar um string. Então você pode usar aspas simples, aspas duplas, ou usar esse operador str e você coloca entre o parênteses o que você quer converter. Então, se eu tentar, por exemplo, criar a seguinte coisa, a seguinte mensagem: minha idade é. Eu não vou usar a, o acento, tá? Aí eu vou concatenar, então minha idade é. Já botei espaço aqui dentro, e daí eu coloco 20, aí espaço, anos.
vejam que ele vai dar um erro de cannot concatenate str, not int, to string. Certo? Então, se eu quiser concatenar esse 20 com os outros strings, eu tenho que colocar um str aqui, ou simplesmente eu posso colocar isso aqui. Mas esse formato aqui é preferível porque, digamos que vocês vão ter a variável idade. E aí eu tenho 20 anos. Ficaria complicado vocês colocarem aspas em torno de idade. Então, idade aqui, idade é um inteiro e fica complicado. Então, vocês podem colocar assim, str, idade. Então, quando vocês estiverem concatenando, vocês podem, digamos, é melhor que vocês utilizem a função str para poder concatenar. Ok? Tá. Dando continuidade. Vamos agora falar explicitamente da noção de atribuição. A gente já vem fazendo atribuição já, a gente já vem atribuindo valores a variáveis, e a gente sabe que em Python isso é equivalente a fazer variável igual ao valor que nós queremos colocar dentro da variável, ok? Em pseudocódigo, que é a forma, digamos, universal de programação, você vai ter uma variável real, altura. Então, em outras linguagens como C++, você teria que criar uma variável, por exemplo, do tipo float para o real, para armazenar aquele número. Sendo que em Python não existe declaração de variáveis. Então, quando você atribui um valor, seja ele um número inteiro, ou um número float, ou mesmo um string, como nós já vimos, a uma variável, o Python automaticamente ele já entende que aquela variável é de um dado tipo. Então, se eu tiver aqui nome, Luciano, aí idade, 20, 30 e peso, 71,5. Em momento nenhum eu falei que tipo cada variável teria, mas o Python ele já fez essa conversão para mim. Então, eu tenho que nome é um str, é um string no caso, idade é um inteiro e peso é um float, certo? Então, o Python ele faz essa conversão para vocês. Então, foi apenas uma forma de enfatizar mais essa. A gente vem fazendo já atribuição, sendo que a ideia aqui foi simplesmente deixar isso registrado, ok? Por que isso? Porque agora a gente vai começar a trabalhar um pouco a noção de incremento. Tá. A gente vai daqui a pouco trabalhar com comandos que vai verificar se o valor de uma variável ela muda. E aí a gente vai estar trabalhando com contagem. Então a gente vai dizer assim, execute um passo 10 vezes, certo? Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar e tem que ter uma variável, e a gente tem que aumentar, digamos, o valor digamos que esse x é a variável que vai contar o número de vezes que algo acontece. Então, a gente já está aqui na quantidade 10, e a gente quer, cada vez que acontecer alguma coisa, pegue o valor de 10 e aumente de um valor, certo? E aumente em valor. Então, nesse momento, 10, ele não mais, x não mais vai valer 10. X vai valer 11, porque vai ser o 10 mais o 1 ali, ok? O Python, ele tende a nos ajudar e a tentar escrever o mínimo de código possível. Então, a gente pode substituir esse x igual a x mais 1 por simplesmente x mais 1, digamos. E ele já vai automaticamente fazer esse incremento aqui, ok? Só para mostrar como é que ficaria. Quando eu faço x igual a 10, eu vou ter que x igual a 10 e, nesse momento, o valor de x é 10. Quando eu utilizo o comando x mais 1, aqui eu vou ter 11,
E aí quer dizer que o valor de 10 foi incrementado de uma unidade. E aí vejam que eu fiz aqui x, aí mais igual. Assim, se isso aqui não ficar muito claro, vocês podem sempre escrever código mais seguro, digamos. Escrevendo um pouquinho mais, mas se isso fizer para vocês mais sentido, maravilha. Então, vocês podem simplesmente substituir essa variável por, no caso, no lugar de escrever explicitamente, vocês podem escrever assim. Então, só para mostrar que isso funciona na prática, né? Código. Então, vamos aqui escrever um pouquinho. Nós temos x igual a 10. E aqui, se eu verifico o valor de x, ou se eu mesmo imprimo o valor de x, vamos ter isso aqui. Aí agora, se eu fizer x igual a x mais 1, eu estou fazendo o quê? Nesse momento, assim, vai ser executado da direita para a esquerda. Nesse momento, o valor de x vale 10. Então, x aqui vai valer o quê? Vai ser 10, que é o valor atual. E aí, como é executado da direita para a esquerda, primeiramente o que ele faz ele faz essa conta. Então, ele faz 10 mais 1 e ele substitui esse valor e coloca esse valor na variável x. Então, nesse momento, x passa a valer 11, né? Ok? Ficou claro? Então, como eu falei, uma forma equivalente seria fazer isso aqui. X mais igual, para botar espaço para organizar, x vale 12. Exatamente como nós fizemos aqui nessa tabelinha. Aí agora, nós vamos estar trabalhando duas funções, a função print e a função input, que vão ser importantes para a gente, digamos, fazer essa interação entre comando e usuário, certo? A função print, o comando print, nós já utilizamos e como o nome dele já fala, ele vai escrever, ele vai mostrar uma mensagem na tela, certo? Em pseudocódigo, ele vai ter, o nome dele vai ser escreva, né? E basicamente o que ele vai fazer, como está dizendo ali, que ele vai escrever na saída padrão. Por enquanto, abstraiam essa noção de saída padrão, porque a saída padrão pode ser um arquivo externo, pode ser a tela, mas por enquanto somente tenham em mente que saída padrão está sendo a tela, ok? E a sintaxe nós já conhecemos e é print, e dentro dos parênteses você vai colocar a mensagem. Então, aqui inclusive, né, ele já está imprimindo uma mensagem mostrando a formatação que a gente aprendeu há pouco. Então vai ser string, o tipo da variável e, no caso, se for inteiro, se for float, se for string, e no caso aqui a variável, ok? Aí só para a gente ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, constante 3.14, e aí a gente vai ter o valor de π é f, aí constante. Ok, aí depois, nome e cor, aí aqui nós colocamos somente um valor, então não precisa colocar parênteses. O parênteses que está aqui é o parênteses da função, certo? Aí continuando, vamos ter aqui nome, cor, e aí nós teremos também mais uma vez apenas um valor, então o nome. Então está aqui a fruta, né? O nome da fruta. E aqui vamos ter nome e cor. E lembrando, né? Aqui nós temos que colocar dois parênteses para dizer, porque se eu não colocar dois parênteses, o Python vai reclamar. Então, dois parênteses. O primeiro parênteses mostrando a ordem dos argumentos, dos parâmetros, e os parênteses de fora são os parênteses da função print. Podemos aqui trabalhar um pouco essas noções. Então, temos nome, então tem que botar entre aspas, lembrando, porque são strings, abacaxi, cor, aí aqui, amarelo, ok? Então, vamos ter o quê? Print, aí aqui dentro, vamos ter os strings, né? E aqui vamos dizer os tipos. Então, nome, então, é um string, então S, eu vou colocar o acento agora, só para mostrar que a saída vai ser a mesma.
E aqui agora eu coloco outro string, certo? E aqui pronto. Lembrando, se eu deixar tal como está aqui, ele vai mostrar o string tal como ele está. Se eu quiser mostrar os conteúdos, eu tenho que continuar colocando %, e daí eu coloco as variáveis na ordem, nome e cor. Abacaxi é amarelo. Se eu colocar em outra ordem, cor e nome, amarelo é abacaxi, certo? Então, só para enfatizar que na ordem que eu colocar aqui os argumentos, vai ser a ordem que vai aparecer o input, ok? A segunda função vai ser a função de input. Eu já mencionei há pouco. E a função de input, do jeito que print mostra uma informação na tela, a função input vai receber uma informação da tela, ok? Isso é útil porque, por exemplo, digamos que vocês estão escrevendo uma função que pede ao usuário uma certa informação e aquela informação vai ser utilizada para fazer algum tipo de operação. Então, vai ter, digamos, calcule o IMC, e aí o usuário vai passar o peso, vai passar a altura, e a gente vai calcular o IMC. A gente vai trabalhar esse exemplo já já. Aí, qual é a sintaxe dela? A sintaxe vai ser variável, input e string. O que é que cada uma dessas coisas quer dizer? A função variável, que a gente não deveria ter esse acento aqui, certo? Variável, ela vai receber a informação que vai ser digitada pelo usuário no teclado, certo? E essa string aqui, ela não é obrigatória. Ela é, digamos, facultativa, sendo que ela vai estar associada à mensagem. Então, se eu digo digite a idade, então aqui vai ser a mensagem digite a idade. Eu poderia não ter colocado digite a idade, eu poderia ter deixado esses parênteses aqui em branco, e aí, sendo que o computador ele ia ficar esperando. E, digamos, o ideal seria que a gente colocasse essa mensagem. Então, se a gente vai ter aqui, né? Então, bora terminar aqui. Tá aqui. Tá, pronto. Estamos aqui, né? Então, vai ser variável. Aí, input, que é a função. E aí, bota aqui a mensagem, digite sua idade. E aí, ele vai ficar esperando agora. A gente poderia até ter melhorado aqui, digite sua idade. Aí, bota aqui um espacinho, porque o número vai aparecer logo depois do espaço. Então, variável, digite sua idade. Então, você bota aqui sua idade, digite sua idade, e ele está armazenado. Então, bora dizer assim, print idade. Desculpa, print variável, porque eu estou armazenando em variável. E aqui agora, se eu digito sua idade, eu aperto 55, quando eu vou print variável. Então, vejam que ele vai pegar essa mensagem e o valor que eu digitar no teclado, ele vai atribuir a variável, porque eu estou usando variável, certo? Mas como eu falei, né? Essa mensagem ela é optativa, porque eu posso fazer isso aqui e aí ele vai ficar esperando, sendo que o usuário vai executar o programa vai ficar lá parado e ele não vai entender muito o que fazer, né? Então, o ideal é que você coloque uma mensagem para informar o que é que você quer que seja digitado na tela, certo? Aí, continuando, né? Aqui está o exemplo que eu falei. Então, o exemplo é para você calcular o tamanho do lado do quadrado. Então, vamos lá, né? Esse exemplo aqui vai ser um exemplo que vai nos ajudar a, digamos, entender uma coisa. Então, vamos voltar aqui, né? Digite, não, digite não, tamanho do lado do quadrado, certo? E a ideia aqui é que a gente calcule o perímetro. Então, o perímetro vai ser o quê? A soma dos lados. Como um quadrado tem 4 lados iguais, daqui 23, 4 lados iguais, basta que eu multiplique o valor de um lado por 4, ok? Tá. Aí tá aqui, né? O perímetro print
o perímetro desse quadrado é... A gente já pode... Aí, assim, aqui é uma outra forma da gente fazer concatenação, tá? Porque eu poderia ter colocado aqui... eu poderia ter colocado aqui D e botado o valor, sendo que quando a gente está imprimindo, a gente pode também utilizar separação por vírgula. Então, print, e aí eu já posso fazer operações. A vantagem desse formato que eu vou utilizar agora é que eu não tenho que fazer uma conta por fora. Eu posso já automaticamente já escrever aqui. Então, variável. Então, tá. Tal como está lá no slide, ele mostrou esse valor aqui, né? Então, vai ter aqui, ó, 23, 23, 23. Por que isso? Porque quando eu recebo informação diretamente do teclado, aquele valor ele vem sendo como um string. Então, para que eu possa fazer essas operações, tal como está aqui, eu necessitaria primeiro converter esse valor em um número, para que eu possa fazer as operações. Então, é, mas antes a gente mostrou que para converter um string a gente usa o comando str, que é a abreviação de string, para fazer, para converter em um inteiro ou em um número, a gente vai usar as funções, digamos, int, e aí eu posso fazer duas formas. Eu vou fazer direto aqui só para ficar como a gente fez na linha anterior. Então eu posso escrever int, parêntese, parêntese, e aqui ele fez a conta certa, porque se a gente for verificar aqui ó, o type de variável, vai dizer que é uma string, ok? A outra forma de fazer isso aqui seria eu ter aqui usuário, eu teria aqui, né? Então seria perímetro igual a 4 vezes variável, certo? Variável. Sendo que eu já sei que variável é assim. Como eu vou receber essa variável do teclado, eu sei que ela vem como string. Então, inteiro. Então, perímetro, tá aqui. Ok? E aqui agora a gente pode fazer assim. O perímetro do quadrado é... E aí eu colocaria %d e colocaria... Oh, desculpa. Eu colocaria aqui %d e aqui eu colocaria perímetro. Beleza? Tá. Faltou. Desculpa. Aqui seria %. Porque eu quero fazer essa conversão. Então, ele está escrevendo aqui 92 porque ele está recebendo, ele está utilizando o valor de variável que foi recebido antes, 23. Mas bora dizer que eu quisesse mudar esse valor. Então, tamanho do lado do quadrado. Bora botar aqui 50. E aqui agora, se eu digo o perímetro desse quadrado é... eu teria primeiro que carregar perímetro também. Então, perímetro, perímetro, e aqui agora 200 no caso, né? Isso aqui caiu no caso que a gente viu antes. Eu tenho perímetro que depende de variável. Até aquele momento, o perímetro está armazenando o valor antigo. Então, para evitar esse problema, a gente pode vir direto para cá. Ó. Eu não consigo copiar, não. Então, a gente pode escrever assim, ó. Então, o valor desse quadrado é, e aí a gente coloca aqui, aí %d, e aqui agora %, e aqui a gente bota int, e coloca, porque vai ser um parênteses da função print e o parênteses da função int. Ok, então deu um errozinho aqui, deixa eu botar um parênteses aqui. Vocês podem esquecer aqui esse exemplo um pouco, mas só para mostrar, porque ele ficou multiplicando, então mais na frente a gente vai ver que quando a gente tiver comando entre comando, é melhor usar parênteses para separar, mas digamos, o que eu queria que vocês vissem dessa parte é que vocês podem receber valor utilizando o input
Depois daquele valor recebendo o input, esse valor que vem do input vai ser um string e vocês vão ter que converter. Eu não vou explicar o que aconteceu aqui, porque vai, digamos, nos tirar do trilho nesse ponto. Mas somente o que eu queria que vocês guardassem em mente é a questão que o valor que vem do input sempre é um string, ok? Tá. A gente vai agora fazer mais alguns exercícios, só para a gente fixar um pouquinho mais a noção. Eu falei, né? Só retorno string. Aí a gente tem aqui ó, a questão da conversão. Então, aqui ele deu o problema, aqui ele foi corrigir o problema, ele fez a conversão. Então, eu posso também, uma forma de evitar isso, que seria até mais simples do que a que eu fiz lá, seria botar essa função, uma função int já, convertendo a entrada, né? Tal como foi aqui. Então, o que vai acontecer o input vai ter um valor, ele já vai converter, e aí volta o que a gente discutiu ainda há pouco, que a leitura é da direita para a esquerda. Então, primeiramente, ele vai ler o input, vai converter no int, já vai armazenar no A o int, e aqui já vai fazer o cálculo. Ok? Então, um exemplo aqui que ele deu foi, o problema seria, escreva um programa em Python, que leia uma medida em metros e faça a conversão e exiba aquele valor em milímetros. Então, nós sabemos que 1 metro vai ter 1000 milímetros. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui é, todo valor que ele lê, ele vai converter e vai multiplicar por 1000, certo? Então, aqui seria o passo a passo que ele está dando. Então, seria, primeiramente, entrada de dados, processamento, que seria primeiramente, a gente vai captar o valor que vem da linha de comando. Depois, nós vamos multiplicar, lembrando que vem como string, a gente vai multiplicar, fazer essa conversão, para no final a gente imprimir essa saída. Ok? Então, como é que ficaria esse programa? Então, a gente vai ter aqui, né, metros, e aí vai ter input, né? O input vai ser digite medida em metros. Aí, lembrando, né? Para deixar bonitinho. Digite medida em metros. Aí eu escrevo aqui 20. Então, metros. Tá aqui 20. Ó, é um string. Se a gente for checar aqui. A gente viu que é um string. Então, a gente pode simplesmente fazer essa conversão aqui. Então, int. E aí agora a gente digita aqui o valor 200. E a gente verifica aqui o tipo de metros. E agora é um int. Beleza. Próximo passo agora é milímetros. Milímetro vai ser metros vezes 1000. Ok? E agora vai ser... Vamos fazer agora como... Bora usar inserindo o valor dentro, né? Então, o valor em milímetros vou botar aqui o acentozinho sem problemas. E aí eu posso ou escrever milímetros, tal como está aqui, ou eu posso %d, porque eu sei que é um inteiro, e aqui %d. Desculpa, não, % e aqui no caso milímetros. Certo? Sendo que nesse caso aqui é melhor que a gente use esse formato, porque não precisa a gente saber o formato já, porque se fosse um float, eu teria que alterar aqui para ser um f, e aqui já está, digamos, já fica mais genérico. Ok? Então, né, bora só ver como é que ficaria aqui. Informe o valor em metros, a continha, a medida em milímetros ele ainda fez aqui a formatação. E a gente vai aqui ver um último slide nesse vídeo, e esse último slide é em preparação para o próximo vídeo, que é o vídeo de estruturas de decisão, certo? Se então, certo? Então, aqui a gente
já viu no vídeo anterior que a gente pode ter operadores aritméticos para fazer operações aritméticas entre os valores. Sendo que nós podemos também fazer comparações. Então, essas comparações, a saída vai ser sempre um booleano, true ou false, certo? Então, só para a gente ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, nós temos quais são os operadores, né? Nós temos igual, igual. Como assim igual, igual? É porque, como nós vimos há pouco, o sinal de igual apenas é um sinal de atribuição, certo? Então, se eu quiser fazer comparação e saber se um valor é igual ao outro, eu tenho que usar o igual a igual. Isso é muito importante ser lembrado, porque se no programa vocês quiserem comparar e aí do nada vocês utilizam um sinal de igual normal, vocês podem criar um bug no programa, porque vocês vão ficar pensando, "Oxe, mas eu não fiz essa comparação quando que durante a variável ela mudou de valor, porque vocês usaram apenas um igual. Então é importantíssimo que vocês utilizem esse igual igual, certo? Então, 1 é igual a 1, verdade. 1 é igual a 2, verdade. Bora tentar usar somente igual ao que ele fala, can't assign to a literal. O que é que isso quer dizer? Que aqui não é uma variável, então ele não pode colocar 1 igual a 2, porque aqui, lembra que eu falei no outro vídeo que você não podia iniciar um nome de uma variável com um número, e é justamente por causa disso, para que você não tente, para que o Python ele entenda que tudo que começa com um número seja um número. Então, toda variável vai iniciar sempre com uma letra, ou com um underline. Então, mas bora ver aqui a seguinte coisa. Variável igual a 2. Aí, aí aqui, lembrando que eu vou comparar. Então, variável é igual a 2, true. Então, vocês ficam pensando, variável é igual a 2, está correto. Aí, bora dizer agora que vocês meio que sem querer, tentem fazer essa comparação, aí comparem variável igual a 1. Então, foi o que aconteceu aqui. Aqui vocês não, aí vocês, eu comparei e não fez nada. Não, você não comparou. Você aqui apenas você colocou um valor dentro de variável. Então, quando você for tentar comparar, você false, como assim? Mas eu não coloquei lá em cima variável igual a 2, então é importante que você tenha em mente que quando quiser comparar valores com o igual é importante que vocês utilizem sempre dois iguais. Aí vai ter o sinal de diferente, né? O sinal de diferente vai ser uma exclamação, seguido do sinal de igual. E aqui no caso é true porque o sinal de variável está tendo valor igual a 1. Então, 1 é diferente de 2? Sim. Você pode fazer também para outros valores. True. Você pode comparar valores diferentes. True. Você pode comparar com letras. Com strings, desculpa. True. Certo? Então, igualdade, comparação de igualdade, igual, igual. Comparação de diferença, diferente, igual. Nós temos também maior que, maior igual, menor que, menor igual. O maior que é direto, então 4 é maior do que 2, true. 2 é maior do que 8, false. Isso não é verdade. Então, o maior ou igual vai ser, por exemplo, supondo que eu tente comparar aqui 2 maior do que 2, false. Mas 2 é maior ou igual a 2, true. Então, vejam que o maior ou igual ele vai ser equivalente, ele vai juntar, né, o maior que com o igual aqui em cima. E nesse caso aqui você só vai usar somente um igual. Se você tentar usar dois iguais, porque nesse caso aqui, né, você coloca somente um porque está dizendo que você quer fazer maior ou igual. E com o menor vai ser parecido. 2 é menor do que 8, true. 2 é menor do que 2, false. 2 é menor ou igual a 2, true. Mesma coisa. Ok? Então, os operadores, eu acho que assim, o mais importante a se ter em mente depois desse slide é não esquecer de, quando estiver fazendo comparação de igualdade,
utilizar sempre aqui o sinal de igual, igual. Ok? Então, vamos parar por aqui que esse vídeo está já enorme. E próximo vídeo a gente vai trabalhar com estruturas de decisão, comando if else. Ok? Então, até a próxima.